Olá, meu nome é Jairo do Nascimento Neto, sou autor e apresentador deste trabalho no Cinemac 2021, intitulado de Filtragem SVD aplicada na redução de ruído em sinais não lineares contaminados. A proposta deste trabalho foi trabalhar um sinal não linear, caótico, muito próximo de um sinal aeroelástico, que é o que o grupo de pesquisa trabalha. Inclusive, através de sinais obtidos experimentalmente, é possível conhecer a dinâmica e caracterizar se ela é estável, instável, qual o tipo de instabilidade para prevenção de algumas situações. Então, a proposta foi utilizar o sinal extraído do atrator conhecido de Lorentz, com parâmetros caóticos. É um atrator que a causa e efeito não são proporcionais, característicos aí de não linearidade, extrema sensibilidade às condições iniciais, com uma mínima alteração. Nós podemos ver que a série temporal ela vai desenvolver diferentemente uma da outra característica de um sistema não linear. O motivo de contaminar com ruído foi a presença deste ruído ser inevitável num sinal experimental. Então, como este é gerado computacional, o objetivo foi deixar o mais próximo de um sinal real. E utilizar o método SVD é porque ele apresenta as vantagens de poder ser aplicado em séries temporais ruidosas, necessita apenas de um parâmetro na reconstrução de espaço de estados, né, através da FFT, e também age como um excelente filtro digital. Então, comparado a outros métodos de reconstrução de espaço de estado, como ele dispensa a filtragem convencional, então ele já minimiza esse chance de erro de defasagem. A decomposição da matriz original em outras matrizes, utilizando os elementos da série temporal. Então vai gerar aí valores singulares, vai necessitar de uma nova base onde vai ser lançada essa dinâmica, né, eficientemente essa dinâmica. Como o sistema é um sistema tridimensional, conhecido sistema de Lorentz, então é possível ver que nessa matriz aqui do exemplo, os valores singulares não nulos, diferentes de zero, realmente apresentam que o sistema é tridimensional, e isso é possível fazer através do método SVD. Falando um pouco sobre expoentes de Lyapunov, então eles vão medir essa taxa de divergência ou convergência entre os pontos de uma rota, de uma trajetória principal em relação a uma trajetória vizinha. E quando acontece essa divergência exponencial, nós estamos falando do caos. Normalmente é uma das técnicas mais empregadas para caracterizar o caos, e os seus sinais eles possibilitam identificar a dinâmica do sistema. O sinal utilizado nesse trabalho foi extraído do atrator de Lorentz, um sistema tridimensional que foi gerado computacionalmente e que deu origem a essa série temporal. A série temporal foi normalizada para que todos os atratores aí, reconstruídos tivessem a mesma amplitude. Foi reconstruído e filtrado pelo método SVD e depois submetido aí ao algoritmo de Wolff para estimar o maior expoente de Lyapunov. Então o algoritmo, ele diretamente do sinal, ele percorre os pontos desse sistema e vai estimando o segmento ali, a distância entre a fiduciária e a trajetória vizinha, e marcando os valores desses expoentes. No caso do sinal isento de ruído, o valor de referência foi 1,83. A proposta foi contaminar com diferentes níveis de ruído, com essa relação aí, ver no sinal o que afetaria e na reconstrução do espaço de estados. Então, no trabalho foi apresentado a relação sinal-ruído 25. Como a gente pode ver, houve uma distorção nos pontos, no espaço de estados. Quando o algoritmo percorreu esses pontos entre as trajetórias e traçando o segmento, eles estavam mais afastados, o que estimou um maior valor. Então, com a presença do ruído, deu um salto esse valor aí do expoente Lyapunov para 2,19. Quanto menor a relação sinal-ruído, foi possível observar que maior era este valor, porque os pontos iam ficando mais afastados, essa distorção
ia afetando e os segmentos cada vez maiores. Isso foi comprovado ao submeter todos eles no algoritmo de Wolff para estimar o maior expoente de Lyapunov. Ao aplicar o SVD nessa relação 25:1 que foi apresentado, ela necessita de apenas um parâmetro vindo aqui do espectro de frequência através da FFT do próprio sinal. Então foi definida e calculada uma janela. O segundo passo era definir as dimensões, como tratava-se de um atrator de Lorenz tridimensional, conhecido já na literatura. E é possível observar que na presença do ruído, o espaço de estados teve grande distorção, mas ao ser reconstruído pelo método SVD, a gente observa uma boa filtragem e os pontos aproximando, e é possível, ao plotar os dois sinais juntos, ver que realmente ele passou por uma filtragem digital, inclusive retomando muito próximo do valor de referência, do valor do sinal isento de ruído. Para este caso, nós vimos que ele realmente retornou muito próximo do de referência, na relação 25:1. Porém, nas relações mais baixas, deva passar por uma nova filtragem, porque quanto menor a relação, maior foi esse salto, esse aumento no valor do maior expoente de Lyapunov. Como conclusão, foi possível observar que esse método da decomposição em valores singulares, o SVD, ele pode ser aplicado tanto em séries numericamente ou experimentalmente geradas. Ele filtra eficientemente esse sinal e possibilita resgatar com confiança as características qualitativas e quantitativas do sistema.